Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos para a quarta aula que nós estamos falando sobre os profetas bíblicos. E eu não vou ainda contar para vocês quem é esse profeta. Nós vamos fazer umas perguntas com umas dicas e vocês vão dar uma de detetive para tentar descobrir quem é esse profeta. Eu preparei uns slides com umas gravuras para ver se fica um pouco mais fácil e mais legal para vocês entenderem a aula, porque é um assunto mais complicadinho, mas é um assunto bem legal. A vida desse profeta foi bem legal e ele foi muito importante para Deus, então é bem legal vocês entenderem bem. Eu tentei deixar o mais fácil possível para vocês compreenderem o que ele fez e como ele foi importante para Deus. Vamos ver se vocês adivinham quem é. E depois eu vou explicar durante os slides e depois eu volto aqui para a gente fechar a aula junto com vocês, tá bom? Até depois. Tchau! Bom dia, crianças! Hoje nós vamos continuar as nossas aulas sobre os profetas bíblicos e hoje nós vamos aprender sobre mais um profeta bíblico, um dos profetas maiores, né? Hoje é a aula 4, né? E a aula chama-se Eis-me aqui, envia-me a mim. Mas primeiro nós vamos fazer uma investigação. O versículo de hoje está no livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Hoje nós vamos conhecer mais um dos profetas bíblicos, mas eu não vou dizer antes de vocês recolherem algumas informações sobre ele. Quero saber qual de vocês seria um bom investigador ou detetive. Vocês sabem o que é um bom investigador? Não vale dizer que ele investiga. Pensem bem antes de responder. Ele busca pistas, deduz, junta os fatos e acha respostas. Pois é isso que vocês vão fazer agora. Eu darei as pistas e vocês vão achar as respostas. Vocês vão ter 5 chances para responder, ok? Então, vai lá. Primeira dica. A história desse profeta está registrada no Antigo Testamento. Segunda dica. A sua história está registrada no livro que leva o seu nome. Então, tem um nome dele no livro da Bíblia. Terceira dica. O nome dele significa Jeová salva. Quarta dica. O seu nome tem 6 letras. Tá ficando fácil. Quinta dica. Na Bíblia, o livro desse profeta fica entre o livro de Cantares e Jeremias. Quem é esse profeta? Pois é. Quem achou e falou que o nome dele é Isaías, acertou. Esse é o profeta Isaías. Isaías, ele viveu e foi profeta em um momento muito difícil da história do povo de Deus, né? O reino já estava dividido e Isaías foi profeta em Judá, né? Isaías pertencia a uma classe alta daquela sociedade. Ele era ligado à nobreza e já estava querendo definir seu futuro, fazer suas escolhas para a vida futura. Mas quando ele tinha lá seus 20 anos, Judá viveu um momento delicado de transição. O povo havia se corrompido e estava longe de Deus e da sua vontade. O rei Uzias, daquela época, que representava toda a prosperidade e segurança para a nação, tinha morrido. O trono estava vazio. E ainda por cima, os assírios, que eram inimigos do povo de Deus, estavam se aproximando, justo nesse momento em que o rei já não estava no trono. Pois é, foi nesse momento que Deus se revelou a ele. Isaías foi ao templo para aliviar a angústia do seu coração.
Ele pensava naquela situação e não via saída, estava angustiado. Mas o que Isaías precisava saber é que o Senhor estava sentado no trono, reinando o tempo todo. E Isaías precisava perceber essa realidade. Então lá vai a pergunta: quem reina? Quem se revelou a ele? Né? Quem estava reinando naquela época? Quem Isaías achou que estava reinando se o rei Uzias já estava morto e não tinha ninguém no trono? Pois é. Então uma coisa extraordinária aconteceu. Isaías teve uma visão incrível. Ele viu seres celestiais que em voz alta diziam: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Finalmente Isaías descobriu essa grande verdade. O Senhor reina. Não era o poder do inimigo, nem o rei Uzias que tinham o controle absoluto de todas as coisas. O Senhor é que reina. Ele é o rei de toda a terra. E não era só isso, não. Deus é santo, santo, santo. A esperança de Isaías não precisava mais ser depositada nos reis da terra, na estabilidade da economia ou na força de suas fortalezas. Vamos ler em nossas Bíblias. Abram no livro de Isaías 6, capítulo 6, versículo 3. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Isaías, capítulo 6, versículo 3. Ser santo é ser absolutamente santo, sem espaço para qualquer coisa que seja diferente da pureza. Não há nada tão santo quanto Deus. Isaías teve uma verdadeira experiência com o Senhor. Ele ficou completamente espantado com toda aquela visão de Deus e viu sua própria impureza. Ele percebeu seu pecado. Toda experiência verdadeira com o Senhor traz consigo a experiência e a consciência do pecado. E foi isso que Isaías sentiu, que seu problema estava na sua boca e na impureza que nela existia. Imediatamente, Isaías confessou seu pecado. Nesse momento, Deus, com todo o seu amor e perdão, tocou na vida de Isaías e o purificou de todo o seu pecado. É assim que ele faz na vida de quem confessa sua maldade perante o Senhor, pois ele, em sua infinita bondade, perdoa. Isso a gente vê lá no capítulo 6, versículo 7 do livro de Isaías. Com ela tocou a minha boca e disse: Veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. E vemos também no livro de Isaías, no capítulo 6 também, versículo 5, quando ele diz: Então gritei: Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías, capítulo 6, versículo 5. Depois disso, Deus fez uma pergunta: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Nós já vimos, que Isaías foi chamado por Deus para ser profeta da sua palavra. E quem será que Deus anunciou? Quem foi enviado por Deus? No livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 18, como nós vimos no começo da aula, que foi o nosso versículo de memorização, nós lemos que, não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. O povo de Deus precisava de sua palavra para que não se corrompesse mais. Isso quer dizer que, se não deixasse levar pelo pecado, Isaías, já tendo sido tocado por Deus, aceitou sua convocação e respondeu: Eis-me aqui, envia-me a mim.
né? Então, esse profeta foi muito usado por Deus em todo o seu ministério. Ele anunciou ao povo de Israel que um dia viria o Salvador, dado por Deus. Quem sabe de quem ele estava falando, né? Aí nós respondemos aquelas perguntas de quem ele anunciou e quem foi enviado. Vocês já sabem da resposta, né? Jesus. Isaías proclamou que o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Está no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 2. As trevas significam a distância de Deus pelo pecado, e a luz é Jesus, que nos traz a salvação e a proximidade com o Pai. Entenderam, crianças? Então, vamos fechar a nossa aulinha lendo mais uma vez o versículo da nossa aula para nós memorizarmos, tá bom? Livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Vamos agora baixar nossas cabeças, crianças, e vamos terminar a nossa aulinha com uma oração. Senhor, obrigado, Senhor, por este dia, por mais esta lição que aprendemos hoje, e que eu possa, assim como Isaías, confessar os meus pecados e receber sempre o seu perdão, que eu possa me entregar a Ti, Senhor, Pai querido, para assim como Ele cumprir a missão que o Senhor escolheu para mim, e assim viver uma verdadeira vida cristã. Obrigada por todas as bênçãos que recebemos todos os dias, e peço que continue abençoando a mim, a minha família e todos que precisam de Ti, Senhor, e que possamos iniciar esta semana como uma semana abençoada por Ti. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Oi, crianças! Então, prestaram bastante atenção na história de hoje? Foi mais uma história sobre os profetas bíblicos, né? Hoje vocês aprenderam sobre o profeta Isaías, que era um profeta bíblico, né? Tem um livro dele no Velho Testamento que fala sobre a vida dele, a missão dele. E vocês aprenderam que mesmo nos momentos muito difíceis, Deus nos convoca, Deus se mostra para nós, às vezes, nos momentos mais difíceis. E foi assim com Isaías, né? Ele estava passando por um momento difícil, vivendo num momento da época dele muito difícil, e foi nesse momento que Deus apareceu para ele e convocou ele para essa missão de ser profeta de Deus, né? E ele aceitou com muita alegria essa missão dele, né? E vocês lembram quando Isaías percebeu que ele estava cometendo pecados, que ele falou que ele tinha os lábios impuros? Vocês sabem o que é ter lábios impuros? E muitas vezes a gente faz isso, não faz? Às vezes vocês não falam palavrão, não falam mentiras, mentem, falam mal dos coleguinhas, inventam histórias de outras pessoas, na escola ou em casa. Então, as maledicências, isso é ter a língua impura. E muitas vezes a gente faz isso, né? Mesmo às vezes até sem tanta maldade, mas a gente faz. Então, sempre que a gente faz isso, a gente deve pedir perdão e tentar mudar, não fazer mais. E muitas vezes a gente tem que aceitar essa missão que Deus dá pra gente, né? Com muita alegria e com muita responsabilidade, porque Isaías levou muito a sério a missão que Deus deu para ele de ser profeta. E a gente também tem que ter responsabilidade e levar a sério a missão que Deus dá pra gente também, mesmo nos momentos difíceis. Então, ele não vai dar nada impossível pra gente, né? Ninguém vai receber uma missão impossível, porque ele nos prepara, ele nos santifica para que a gente possa proclamar a palavra dele. Certo? Espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham entendido a lição. Façam as tarefinhas, né, que já foram entregues para vocês.
E muito obrigado por mais esse dia, né? Pela atenção que vocês tiveram. E tenham um ótimo domingo, tá bom? E uma ótima semana para vocês e para a família de vocês, tá bom? Tchau, até a próxima!